Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Eduardo, estou me graduando em Ciências da Religião pela Uninter, licenciatura. Esse curso online faz parte do meu projeto de extensão, de estágio, que não está acontecendo presencialmente em virtude da pandemia da Covid-19, ok? Esse é o 8º módulo desse conteúdo e nós vamos abordar aqui após, no conteúdo passado, termos trabalhado aí sobre o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda. Agora a gente vai falar um pouco sobre o terceiro período de expansão umbandista, tá? Como sempre, volte. Como sempre eu bato aqui. História da Umbanda, uma religião brasileira. Alexandre Comino, bacharel em Ciência da Religião, pesquisador, médium, escritor, etc e tal. Coletânea de Umbanda, Manifestação do Espírito para a Prática da Caridade, as origens da Umbanda, número 1, volume 1, Padrinho Juruá, entre outras fontes de pesquisa, livros, PDFs, artigos da internet, etc. Ok? Então, conteúdo aí, objetivo ou objeto do curso História da Umbanda. O tema a ser abordado, terceiro período de expansão umbandista, que vai de 45 até 79, lembrando que essa denominação, essa divisão, ela é feita lá no livro do Alexandre sob a nomenclatura de ondas, né? Primeira onda, segunda onda e por aí vai. E nesse módulo temos os seguintes objetivos: explorar os eventos que marcam o terceiro período de expansão umbandista, caracterizar como a igreja realizava sua propaganda contra a Umbanda, não só a Umbanda, como as religiões de matriz africana de uma maneira geral, tá? Apresentar o movimento federativo umbandista, principalmente no estado de São Paulo, que eu acredito que é o maior foco aqui do livro do Alexandre, ok? E para isso vamos seguir o seguinte sumário. Então, introdução e desenvolvimento, vamos falar de alguma coisa sobre o terceiro período, vamos citar Jorge Amado, sua contribuição na lei, né? Ou que no que gerou a lei ou a emenda à Constituição, né? Que protege as religiões contra a intolerância, né, religiosa. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento federativo, né? A reunião e agremiações e federações das tendas de Umbanda. Vamos falar um pouco da posição da igreja a respeito do culto umbandista. Vamos falar um pouquinho sobre a Lília Ribeiro, tá? Um pouquinho sobre quem foi a Lília Ribeiro. E um pouquinho sobre quem foi o Tancredo da Silva Pinto, que foram duas pessoas que se destacaram nesse período aí. Nesse terceiro período, nessa terceira onda. E uma conclusão. Então, com o avanço da religião de Umbanda e, consequentemente, sua posição de destaque junto à sociedade, já que em um momento tal da história ela era explorada pela mídia, ela aparecia em jornais, em televisão, programa de rádio, existia uma exposição ou uma apresentação um pouco mais positiva a respeito do movimento umbandista, ok? Então se fez necessária a organização e padronização de costumes para que sua forma de culto ao sagrado pudesse sobreviver. Além das federações, foi determinante para a sobrevivência da religião a atuação de escritores, jornalistas e políticos que utilizariam sua posição privilegiada em pró do povo do axé. Então, o terceiro período, a terceira onda, é definido pelo autor do livro base, este aqui,
como expansão vertiginosa. Afirma Alexandre Comino ser esse período que teve a maior expansão do movimento umbandista da história. E o fator que contribuiu sobremaneira para que isso acontecesse foi justamente esse que eu citei na introdução. A Umbanda está exposta de uma maneira positiva, né? Vamos colocar nesse sentido, nos veículos da mídia, da imprensa em geral. Então a gente vê que naquela época, pelo menos, a mídia tradicional ela tinha um poder formador de opinião de fato. Hoje ainda tem, mas com o advento das mídias sociais aí, acredito que esse poder tenha ficado um pouco abalado. Mas a gente comparando duas situações distintas, situação de apoio da mídia tradicional e situação em que a mídia tradicional se colocava contra ou veiculava matérias preconceituosas, você vê o que aqueles veículos conseguem fazer, né, com a massa, né, o pensamento de massa. Eu gosto muito de estudar esses fatores, inclusive tem um livro do Sigmund Freud que eu gosto, né, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, e tem um também do Gustav Le Bon, também, que trata também sobre psicologia das massas, e é muito importante para a gente entender principalmente os fenômenos políticos que ocorrem na nossa atualidade. Ok? Então, a imprensa, de acordo com o tipo de matéria tendenciosa ou não que ela veicula, ela acaba favorecendo a opinião pública em prol de um indivíduo específico ou de um movimento, né, religioso, social, político, etc. Então, ele aponta 3 eventos como pontapé inicial deste período. Então, o fim da Era Vargas, a gente já viu nos conteúdos anteriores que esse período Vargas aí foi um período bem forte de perseguições, o término da Segunda Guerra Mundial e a promulgação da Lei de Liberdade Religiosa. Né? Isso aqui ele está se referindo à emenda que foi provocada, criada ou, enfim, proposta pelo Jorge Amado, tá? A gente vai falar um pouquinho do Jorge Amado mais à frente. Então, a política e as transformações sociais da sociedade brasileira estiveram diretamente ligadas à expansão e legitimação da Umbanda como religião, vindo inclusive a eleger políticos na esfera municipal e estadual. Aqui a gente, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, aqui começa a história do Átila Nunes, né, que vai se perpetuar aí para o Átila Nunes Filho e hoje o Átila Nunes Neto, né, que também militou bastante aí em prol do movimento umbandista. O avô, pelo que eu leio, né, o Neto, apesar de ver algumas fotos dele na internet, eu não acompanho muito o trabalho, então eu não tenho capacidade de opinar sobre, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho do Átila. Tá aqui, ó. Já em 1958, o jovem jornalista Átila Nunes, que dera início ao seu programa de rádio 10 anos antes, se elege vereador com o apoio de Jornal de Umbanda e do Colegiado Espírita Cruzeiro do Sul. É o primeiro candidato político umbandista eleito a deputado estadual, traçando uma carreira sólida que terá continuidade com Átila Nunes Filho e Átila Nunes Neto. Em 1960, são eleitos umbandistas em vários estados. No Rio Grande do Sul é eleito Moabe Caldas, que também mantinha um programa de rádio. Esse mesmo estado elegeria 3 prefeitos umbandistas e cerca de 20 vereadores. Né? Já exploramos aqui que o Rio Grande do Sul, na atualidade, de acordo com o último censo, é o estado com o maior número de umbandistas autodeclarados, e eles têm também a sua parcela de contribuição histórica aqui, né? Beleza? Além do envolvimento político, foram determinantes para a expansão umbandista a migração da população rural para os grandes centros no sul do país, a expansão, migração da população rural para os grandes centros no sul do país, a expansão urbano-industrial,
e o surgimento de uma sociedade de classes, tá? Por que que ele fala isso, né? Porque acaba quando a pessoa sai do seu ambiente natural e vai para um local desconhecido, ela acaba naturalmente procurando vínculos ou ferramentas de integração social. E como a Umbanda nesse período ela estava realmente se expandindo e sendo difundida com positividade até nos veículos de imprensa, isso acaba contagiando também aqueles que chegam, né, da comunidade rural e vêm para o ambiente urbano. E também outro fator aí que a gente pode colocar como positivo ou que contribuiu para que essa expansão ocorresse é que esse movimento federativo, ele, a partir do momento que eles começam a de fato trabalhar, se unir, tentar pelo menos, né, estruturar uma codificação, aqueles que chegam leigos, eles já têm uma base pré-moldada, vamos colocar dessa forma. Então ele não chega com aquele monte de dúvida e questionamento, até chega, mas se você comparar isso com o primeiro período de expansão, é completamente diferente. Você já dá ferramentas para que o novo adepto ele interprete a Umbanda de uma maneira mais coerente. Você já dá base bibliográfica para que o adepto ele de fato procure aí uma literatura umbandista, embora controversa em fundamentos, mas você já tem uma fonte bibliográfica para indicar, ok? Esse período na Umbanda ganha uma maior popularidade e através dela foram criadas condições para que sua doutrina fosse melhor trabalhada e exposta aos não praticantes, afastando preconceitos e atraindo novos adeptos. Foi o que eu falei aí, né? Então, a partir do momento que as federações começam a se unir, realizar suas reuniões, seus congressos, etc., debater cultura de Umbanda, filosofia de Umbanda, doutrina de Umbanda, ritualística de Umbanda, comparar, compilar dados, né, registrar e divulgar, você acaba passando uma seriedade maior daquele movimento religioso. Não é mais uma bagunça, cada um faz o que quer e você tem uma estrutura minimamente organizada, né, e propicia para quem vê de fora, né, uma visão um pouco mais coerente do que se espera de uma religião, né? Apesar das divergências doutrinárias, apesar das diferenças ritualísticas, você vai acabar expondo ou apresentando aquela unidade doutrinária que você vai ver em todo terreiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Jorge Amado. Então, o Jorge Leal Amado de Faria, mais conhecido como Jorge Amado, é um ícone da literatura nacional, quiçá da literatura mundial. Ao todo, o autor publicou 49 livros, com diversas... Quem não conhece Jorge Amado, né? E as diversas novelas que já foram adaptadas da sua literatura, né? Com diversas obras adaptadas para a televisão, entre elas Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, entre outros. Seu trabalho foi publicado em 80 países e traduzido em 49 idiomas. Olha a representatividade brasileira no globo, né? Inclusive em braille. Mas por que é importante citar Jorge Amado? O escritor era um ativista político ligado às ideologias comunistas, vindo a filiar-se ao Partido Comunista Brasileiro, onde se elegeu em 1946 deputado federal. Então, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar, se graduou em Direito, acredito que nunca tenha exercido a função de advogado, e na faculdade, né, se eu não me engano foi na UERJ, ele já começou a se deparar com essas ideologias políticas, ele gostou, se aliou com essa doutrina esquerdista não no sentido pejorativo, tá? Nessa doutrina esquerdista, e resolveu se filiar ao PCdoB e acabou se elegendo deputado federal, ok?
Durante seu mandato, apresentou a emenda à Constituição número 3.218, que tratava do livre exercício de crença religiosa. Tal emenda veio a se transformar no parágrafo 7º do artigo número 141 da Constituição Federal de 1946, que traz o seguinte texto: é inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo dos que contrariarem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil. Na forma da lei civil. Isso é um marco, tá? E todo mundo sabe que o Jorge Amado aí, ele tinha um apreço pelos candomblés, né? Pelas religiões de matriz africana em geral. E uma das coisas que ele se orgulha é de ter ajudado a colocar na Constituição Federal essa emenda aí, né? Que acabaria se tornando uma ferramenta de proteção às práticas religiosas. Aí você vai em diversos debates falando sobre história da religião de matriz africana, história da Umbanda, e você vai ver muito camarada falando, vocês, quando começa a misturar política e ideologia política e religião. Você tem que agradecer o Jorge Amado, porque os comunistas, através dos comunistas, do Partido Comunista, foi implantada a lei de liberdade religiosa e hoje os cultos podem praticar a sua religião, na teoria, tá? No papel. Podem praticar a sua religião com liberdade, sem sofrer represália, ou, né, podendo recorrer à justiça em caso de justa agressão, não sei o que, injusta agressão, né? Só que quando o Jorge Amado ele começou a procurar seus correligionários para poder mostrar o que ele queria apresentar como emenda, nenhum. Quantos, Eduardo? Quantos? Nenhum. Zero deputados do Partido Comunista do Brasil. Do Brasil não, Partido Comunista, ponto, não tinha do Brasil na época. Zero deputados do Partido Comunista apoiaram a emenda do Jorge Amado. Isso não é palavra minha, isso é palavra do próprio Jorge Amado. Ele teve que procurar partidos de oposição, ou, né, que de uma doutrina hoje a gente enxerga como centro, né, utilizando seu prestígio como escritor, como jornalista, etc., para aprovar essa legislação, né? Então, Jorge Amado encontrou resistências dentro do próprio Partido Comunista, pois afirmavam eles, né, segundo as palavras de Jorge, eu deixo bem claro aqui, grifado, que a religião era o ópio do povo e desvio pequeno burguês. Isso aqui é história, tá? Tá registrado. Tá registrado. Cita ainda o escritor: de comunista apenas eu. Mais fácil fazê-la tramitar como projeto de intelectual conhecido, ligado às seitas afro-brasileiras, bem visto, apesar de comuna. Fosse da bancada comunista, a emenda nasceria morta. Palavras do próprio Jorge Amado, e quem quiser é só jogar no Google aí que tá lá, ok? Se não fosse seu reconhecimento como escritor e a sua capacidade de articulação com parlamentares de outras legendas, como o DN e PSD, que possuíam posições ideológicas distintas, a emenda não obteria êxito, já que seus correligionários recusaram-se a assiná-la. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o texto que o Alexandre traz aqui. Então ele fala o seguinte:
É, pá, 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 pá. Ele fala que a lei de liberdade religiosa foi a conquista fundamental para as religiões afro-brasileiras em geral e a Umbanda em específico. É o período de maior expansão umbandista de todos os tempos, conquistando expressão na mídia, representação política e reconhecimento público. Neste mesmo ano, Jorge Amado, chamado de Obá de Xangô, no Ilê Axé Opoafonjá, de Mãe Senhora e Mãe Estela, é eleito deputado federal e não se faz de rogado, apresentando um projeto de lei à Assembleia Constituinte, que, depois de aprovado, tornou-se a, entre aspas, Lei de Liberdade de Cultos, na Constituição Democrática de 1946. Ok? Então, em 1950, 6 novas federações foram criadas na cidade do Rio de Janeiro e no município de Niterói. 3 delas possuíam afinidades com a doutrina trazida pelo primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda. Outras 3, já debaixo da asa do artigo 141 da Constituição de 46, começam a apresentar uma Umbanda mais ligada às nações africanas. Então, essa legislação aí de proteção de cultos acaba incentivando outras vertentes ou outros umbandistas que encaravam o movimento, né, em uma vertente mais africanista ou com outra metodologia ou outra ritualística, encoraja esses religiosos a de fato buscarem implementar a sua visão do que seria a Umbanda tradicional, entre aspas, tá? Essas novas vertentes começam a esboçar o que hoje conhecemos como Umbanda mista, Umbanda traçada, Umbanda trançada ou traçada e o Omolocô, tá? Tata Tancredo aí, o representante máximo aí dessa vertente. Em 1952, Benjamin Figueiredo cria o Primado de Umbanda, que seria uma das maiores federações, desculpe o erro, umbandistas já criadas. Em 1952, Benjamin Figueiredo cria... eu alterei aqui, esqueci de excluir aquele. Sorry people. Em 1952, ainda, Tancredo da Silva Pinto, o famoso Tata Tancredo, também conhecido como pai do Omolocô, cria a Federação Espírita Umbandista, FEU, né, que depois mudou o nome também, que apesar do nome estava mais ligada à matriz africanista. Em 1956 foi criado o Colegiado Espírita do Cruzeiro do Sul, que tinha por objetivo unir as duas vertentes e alinhá-las política e ideologicamente para que os objetivos da religião, independente da vertente, fossem alcançados. Então você tinha federações que reuniam tendas em comum e você tinha um colegiado que reunia as federações em prol do objetivo da Umbanda, não de federações ou de agremiações específicas, né? Quem cuidava das agremiações e dos templos, tendas, as federações. Quem cuidava das federações, colegiado, ok? Em 1970 foi fundado também na cidade do Rio de Janeiro o Conselho Nacional Deliberativo de Umbanda, mais conhecido como CONDU. Deixa eu ver se eu acho o CONDU aqui. Tá aqui. Vamos lá, Alexandre ele fala no livro dele aqui, quando ele começa a tratar do Tata Tancredo, da fundação por ele da FEU, ele traz o seguinte texto aqui, tá? No mesmo ano, 1952, Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, principal líder e representante da Umbanda africanista, funda a Federação Espírita Umbandista, FEU. Tancredo se tornaria muito popular nas favelas do Rio de Janeiro, junto da classe baixa e em maior quantidade negra,
Ele mantinha uma coluna semanal no jornal O Dia, para quem não conhece, é um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, tá? Detentor da maior circulação entre os jornais diários, na qual promovia sua federação, convocando filiados e anunciando a Umbanda de raiz africana. Estava estabelecido no Rio duas formas oficiais, né, duas formas federativas de se praticar a Umbanda. A espírita, né, que englobava aí a Umbanda pura, a Umbanda branca ou Umbanda tradicional, e a africana, que englobava aí a Umbanda mista, a Umbanda traçada e o Omolocô. Além desses dois segmentos umbandistas, legitimados e orientados pelas respectivas federações, está a Umbanda Popular, né, como a Umbanda do Povo não federativa, na qual se manifestava livremente, sem dogmas nem limites conhecidos. Então tinha um pessoal que trabalhava à margem das federações, não sei se por não concordar com posicionamentos doutrinários, ou não sei se por resquícios, né, de outros períodos, né, acreditando que ao se filiar a algum movimento federativo, estaria aí se colocando nas mãos do Estado, né, que a partir do momento que o terreiro estava inscrito naquela federação, e a federação tinha um controle de quem era o dirigente, quem eram os seus membros, e em caso de repressão estatal, todos os dados daquela agremiação estariam ali naquela federação. Então, não sei se por um ou se por outro, ainda existiam pessoas que optavam por, né, a dita Umbanda pé no chão lá, Umbanda, né, popular, como ele chama aí, livre de imposições doutrinárias de nenhuma federação. Ok? Ok. Ao mesmo tempo que a Umbanda se expandia no Rio de Janeiro, com a legalização dos terreiros e criação de conselhos e federações, os umbandistas paulistas também avançavam e criavam suas associações. Então, em 1942, Pai Jaú e Sebastião Costa, reconhecidos pelo trabalho prestado à comunidade umbandista em São Paulo, criam a Liga de São Jerônimo. Em 1953, é registrada em cartório a Federação Umbandista do Estado de São Paulo, a FUESP, que seria de fato a primeira a ser regularizada no Estado de São Paulo. Em 1955, é fundada a União de Tendas Espíritas de Umbanda do Estado de São Paulo, o TEUSP, que em 1967 passou a chamar-se UTEUCESP, né? Sendo a letra C que foi inserida aí, se referindo ao candomblé, né? E essa UTEUSP estava no comando aí do senhor Jamil Rachid. Em 1960, Félix Nascentes Pinto funda o Primado de Umbanda em São Paulo, hoje chamado de Primado do Brasil. Em 1961 é fundada a Cruzada Federativa de Umbanda. Em 1968 é criada a União Regional Umbandista da Zona Oeste da Grande São Paulo. Olha a quantidade de federações, né? Olha a quantidade de associações e terreiros filiados, tá? Por isso que ele fala que foi um momento de expansão vertiginosa. As agremiações e federações, né, surgiram aos montes. Em 1969 é criada a União Regional Umbandista em Taubaté. Em 1971 é criada a Associação Paulista de Umbanda. Em 1973 é criada a Federação Umbandista do Grande ABC. Em 1973 é criada a União Regional da Zona Oeste da Grande São Paulo. Em 1976 é fundado o Supremo Órgão de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo pelo tenente, ele era tenente da Polícia Militar, Hilton Tupinambá. Finito. E fim. Cadê? Tem um texto aqui do tenente Hilton Tupinambá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Em 1976, o tenente Hilton de Paiva Tupinambá, alimentado por divergências na SOESP, funda o Supremo Órgão de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo.
Então tem um textinho aqui embaixo aqui, tá? As grandes federações, líderes das demandas legitimadoras, voltadas especialmente à institucionalização da Umbanda, mediante esforços unificadores do movimento federativo, da codificação de sua doutrina e da padronização de seu ritual, surgiram ou se fortaleceram na década de 60, em que ocorreu a grande efervescência com a ocorrência nos dois congressos, Nacional e Paulista, o surgimento da SOESP e a sua consolidação posterior. Esse texto aqui é da Graciana Miguel Fernandes, né? União Espírita Santista. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Então, vamos falar um pouco da posição da Igreja Católica nesse período específico, tá? O Alexandre ele abre aqui o texto nos passando a seguinte informação. Então, a Igreja sempre foi contra a proliferação de quaisquer outras religiões, advertindo seus fiéis, especialmente contra o paganismo. Paganismo? Paganismo. Bosta fica caindo aqui. E especificamente contra o espiritismo, ameaçando com a excomunhão os hereges, tipos híbridos de católicos espíritas. Pretendiam retirar a máscara de cristandade do espiritismo, anunciando a impossibilidade de dupla filiação. Então, trabalhava em prol, né, de tirar do espiritismo e da Umbanda essa característica de culto ao Cristo, de forma diferente, logicamente, mas na crença em sua existência. A partir de 1945, fazem os padres referências específicas à Umbanda. No censo da década de 1950, em comparação com 1940, é possível verificar um crescimento protestante e espírita acima do católico, o que desperta uma reação da Igreja contra essas religiões. A recém-criada Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, proclama a ameaça do espiritismo e constitui uma comissão anti-espiritismo. Afinal, o espiritismo é, nesse momento, a ameaça doutrinária mais perigosa à religiosidade natural do povo brasileiro. Com o tempo, os ataques se acirram contra a Umbanda, denunciada em programas de TV e publicações variadas como sendo uma fraude. Isso aqui é a visão da Igreja sobre a Umbanda na época. Então já é de conhecimento geral que a Igreja Católica se posicionava contra quaisquer manifestações religiosas, mesmo a de cunho cristão. Então eles não queriam perder esse status, essa hegemonia, eles não queriam perder isso aí, tá? Então qualquer doutrina que esboçasse um crescimento acima do católico era alvo aí de críticas ou de ataques ostensivos, tá? A diferença é que antes a Igreja possuía prestígio e aparato estatal, como quando o Estado era teocrático, tinha uma religião oficial do Estado, a Igreja podia usar, né, militares, justiça, policiais, etc., para atacar suas desavenças religiosas. Então, a partir do momento que, né, surge aí a Constituição lá de 1891 e é separado o Estado da Igreja, a Igreja tem que começar através dos próprios meios a realizar esse trabalho de combate a crenças religiosas com as quais ela não concorda, tá? Então a diferença que antes ela possuía prestígio e aparato estatal para exercer sua vontade, após as Constituições 91 e 46, a laicidade do Estado brasileiro deixou bem clara a separação entre a crença e política no Estado brasileiro. Porque 891 separa a Igreja do Estado, 46, lá com aquela emenda lá do Jorge Amado, protege a liberdade de cultos. Então a Igreja ela vai perdendo um pouco desse capital bélico, né, contra outras manifestações religiosas.
Então, com o passar do tempo, o alto clero teve que se valer de propaganda e ameaças explícitas para desprestigiar outras religiões, principalmente ao perceber, com o censo de 1950, que foi o que eu li aqui, que o protestantismo e o espiritismo cresciam a passos largos em números de fiéis, né? Então, ela já exercia esse combate contra as religiões de matriz africana, espiritismo, etc. Porém, eles tiveram, ao perceber, né, com o censo que eles estavam perdendo adeptos, eles tiveram que atuar de uma forma mais incisiva, né, mais objetiva. Então, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, estabelece uma comissão anti-espiritismo, foi o que eu li aqui, afirmando ser uma ameaça à sociedade e falsa doutrina, disseminando sua propaganda em publicações e na TV, tá? Em 1954, o Frei Boaventura, conhecido por sua luta ostensiva contra a Umbanda, publica o artigo Posição Católica perante a Umbanda. Esse artigo também vocês conseguem baixar na internet. Se vocês colocarem exatamente como está aqui, Posição Católica perante a Umbanda, PDF, vocês vão achar lá no Google, ok? Então, tal publicação apresenta uma visão do autor sobre o que seria a Umbanda e apresenta um código de conduta a ser seguido pelos católicos em relação à Umbanda, conforme exposto. Então, o Frei, ou os padres, né, depois que o Frei expôs essa posição católica, né, eles tomam aquilo como verdade, passam aquilo para seus fiéis, que tomam como verdade e disseminam aquilo na sua casa ou no seu ambiente social, e isso é um fator propagador do preconceito religioso. É um fator que contribuiu também para que fosse perpetuado, né, essa intolerância religiosa na nossa sociedade. Assim exposto, conforme exposto. Então, primeiro, né, dentre as diversos apontamentos que foram descritos pelo Frei Boaventura, o primeiro é esse: perante os umbandistas, vê que ele é bem específico, ele não fala espíritas, ele fala umbandistas. Perante os umbandistas, a atitude do católico é de respeito cristão e de prudente discrição. É, sobretudo, aconselhável afastar a infância inexperiente e a juventude aventureira de contato habitual com essas pessoas. Então ele já fala, ó, não pode deixar as crianças, os jovens perto de um bandista. Né, já como se um bandista fosse influenciar negativamente a formação daquela criança, daquele adolescente, tá? 2. Perante a Umbanda como doutrina, a atitude do católico é de franca e total condenação. Então, bem explícito, né? Franca e total condenação. Então, tem que condenar as práticas umbandistas. Perante a Umbanda como prática, a atitude do católico é de enérgica e declarada repulsa. Olha os adjetivos aí, né? Então, repulsa. Tá? O católico de verdade, na visão dele, tem que sentir repulsa pela Umbanda, pelas suas práticas, né? Perante as sessões de Umbanda, a atitude do católico é de completa abstenção. Foi como eu li lá. Então, a igreja pregava que você não pode ser católico e frequentar uma sessão espírita, uma sessão umbandista, né? Deixa bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pai é pai, picareta é picareta. Perante os livros de Umbanda, a atitude do católico é de desaprovação e censura sem restrição. Então, a gente entendendo que a comunidade católica era maior na época, né? Era dominante, e você pegar um líder religioso e pregar esse tipo de coisas aqui, você vai entender como que esse preconceito religioso ele vai sendo enraizado mesmo, né, no seio da nossa sociedade, e essas formas, essas manifestações, falas, ações preconceituosas perduram até os dias atuais.
Então, perante a diagnose, né, o exame, consulta, diagnóstico umbandista, a atitude do católico é de absoluta reserva, né? Perante a terapêutica umbandista, a atitude dos católicos é de repúdio integral. Perante o culto aos orixás, a atitude do católico é de decidida reprovação. Perante o culto aos Exus, a atitude dos católicos é de santo horror e a ele o repelirá sempre com apostólico rigor. Perante os despachos, a atitude dos católicos é de soberano desdém. Perante os demais meios supersticiosos de defesa contra a atuação dos maus espíritos, os amuletos, a atitude do católico é de simples e formal desprezo. Perante o espiritismo de Umbanda, portanto, a atitude do católico é de absoluta, total e frontal oposição. Então, esse é o tipo de informação que era veiculada pela Igreja Católica a respeito da Umbanda. Existe um outro livro do Frei Boaventura também que vocês encontram na internet que retrata bastante o posicionamento da Igreja perante a Umbanda. E eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui em PDF. Eu tenho nesse celular que está gravando. Não tem como eu achar ele agora. Tá aqui, ó, tá até aberto aqui, ó. Peguei no site obrascatólicas.com. Tá aberto aqui. Umbanda no Brasil. Ó, só um trechinho, tá? As cerimônias fetichistas, falando das reuniões umbandistas, tá? As cerimônias fetichistas. Há cerimônias particulares, familiares e públicas. As particulares são feitas individualmente no local onde estão guardados os fetiches. Comumente lambem o fetiche e oferecem-lhe algum sacrifício, galinha ou galo, ou frutos da terra. E por momentos o devoto lança-se por terra em ato de submissão total e absoluta. Ponto. Quando quer pedir, crava um prego no corpo do fetiche, enquanto pausadamente lhe vai pedindo os favores que mais precisa. Letra B. As cerimônias familiares são feitas em honra do fetiche tutelar da família. O chefe da família é então o sacerdote. Sua obrigação principal é vigiar pela conservação das tradições familiares e pela pureza do culto prestar aos fetiches. Quando estes costumes são violados, urge fazer uma reparação. Se tal não acontecer no devido tempo, nas devidas condições, a família está condenada a desaparecer, a ser anexada por outra família, mais cumpridora dos seus deveres. Estas cerimônias são repetidas várias vezes por ano, reunindo-se então toda a família. Quando a vida dos membros da família decorre um tanto embaraçada, cada um está autorizado a dirigir-se aos circunstantes, lamentando a sua sorte. Não raro acontece que alguém se confessa publicamente. Prometem então, diante do fetiche protetor, viver em paz e harmonia. Um beijo no fetiche será o sinal de reconciliação. Mas as cerimônias públicas, letra C, são as mais solenes e importantes. Há várias ocasiões para isso. Junta-se então enorme multidão ao redor do templo do fetiche da tribo. As orações prolongadas e variadas levam horas. Os sacrifícios de animais são demorados e solenes. Sentados, pernas entrançadas ou estendidas para a frente, os fiéis assistem. Feitas as orações preliminares, os quimbandas, ele bota entre aspas aqui sacerdotes, deixam o templo e colocam-se no meio dos fiéis. Sobre um mocho, os fetiches presidem. Ali perto está um garrafão de vinho de palma ou de outra bebida fermentada,
que vai servir para as libações. Fazem-se então os pedidos pela chuva, pelo peixe, pela saúde. Segue-se a dança dos feiticeiros em torno do fetiche. O povo vai saracuteando. De quando em quando, os feiticeiros aproximam-se do fetiche, lambem-no e continuam dançando até se cansarem. Quando a terra está amaldiçoada pelos antepassados, organizam-se a cerimônia típica e especial para este feito, constituída especialmente pela dança dos mascarados. Então aqui ele fala também sobre comedor de almas, o adivinho, o feiticeiro. Então ele vem falando um monte de bobagem aqui. Conservação de tradições africanas, elementos de origem ameríndia, falando um pouco da origem indígena dentro do culto. Então ele vem falando um monte de bobagem aqui a respeito da religião umbandista, tá? Que pela sua posição de freio ou de líder religioso, acabou influenciando aí muita gente negativamente. Verificamos, através dessa posição exposta, que a igreja procurava desqualificar a Umbanda, além de incitar os seus fiéis a repreenderem suas práticas, né? Com o lançamento do livro Umbanda no Brasil, esse aqui que eu estava lendo, Orientação para Católicos, que foi lançado no mesmo ano que ocorreu o segundo Congresso de Espiritismo de Umbanda, Boaventura mantém o ataque sistemático à religião. Declara ele que a Umbanda é uma grande ameaça à saúde mental das pessoas, que a religião encoraja a loucura, que os médiuns são pessoas degeneradas, anormais, neuróticas, desequilibradas, além de classificar a Umbanda como uma heresia pagã. Então foi um trabalho bastante contundente, né? No sentido de desqualificar a religião umbandista. E que contou com a aceitação de muitos católicos, tá? Aceitação e posterior disseminação, né? Divulgação também. Apesar de todo o esforço empregado, a Igreja Católica não conseguiu frear a expansão umbandista. Entretanto, toda a propaganda produzida e disseminada seriam adaptadas e utilizadas por pentecostais e neopentecostais para promover futuramente seus ataques. Então o camarada ele já tinha uma base de ataque pré-formulada, né? Então muitos dos líderes espirituais mal intencionados apenas utilizaram da manifestação preconceituosa já existente, né? Adaptando a sua realidade e divulgando-a posteriormente. Afirma Alexandre Comino que em 1962, com a realização do Concílio Vaticano II, é determinado que Deus é maior que a Igreja, alterando a máxima que dizia fora da Igreja não há salvação. Então, através dessa máxima aí, era disseminado ou era implantado na cabeça do fiel que Deus só habitava no templo religioso, da Igreja. Então, fora da Igreja não existe salvação, né? E após esse concílio aí, é reinterpretado, é entendido que Deus ele é maior que a Igreja, ele não é restrito ao templo. E essa é uma conclusão que é meio óbvia, né? Deus ele não pode estar restrito a um templo religioso. Não só Deus na visão católica, como um orixá, né, Nagô Yorubá ou de qualquer outra nação aí, um Inquice, um Vodum. Você não pode acreditar que ele está restrito à prática religiosa daquela casa ou daquela religião específica. A religião não pode delimitar, né, a entidade espiritual. A religião não delimita Deus. Quem acha isso, cara, não consegue mensurar a dimensão daquilo que se está cultuando. Então, tal mudança de mentalidade seria fundamental para que a igreja reconhecesse o sagrado em outras religiões e abandonasse, pelo menos de forma ostensiva, a perseguição, já que entende-se agora que a salvação está além do templo religioso. Deus está além da igreja, Deus está além do templo, o orixá está além do ilê, da casa, da tenda, o orixá está além da religião. Não são formas de expressão material, construções humanas que delimitam o divino, o sagrado. Ok? Ok ou não ok? Vamos falar um pouquinho sobre
A Lília Ribeiro. Lília Ribeiro. Deixa eu achar a fita aqui que eu quero. Eu acho que é a fita 52. Por que a gente cita Lília Ribeiro? Lília Ribeiro, ela, ao longo de sua existência, ela conseguiu compilar, juntar e compartilhar uma série de conhecimentos e gravações referentes aí a Zélio de Moraes e a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Ela entrou para a história da Umbanda de fato, tá? Cadê a fita? Aqui. Deixa eu achar o livro aqui. Hey now, hey now. Lília Ribeiro. Pequena notável, pequena desbravadora. Tá, então vou ler aqui, antes de começar a falar um pouquinho da Lília Ribeiro. Não, vamos falar da Lília primeiro, depois eu leio, né? Mais fácil. Então a Lília Ribeiro é uma figura muito importante dentro do movimento umbandista. Além dela desempenhar a função de dirigente espiritual, né, com o exercício de sua profissão de jornalista, escreveu, gravou e armazenou vasto material sobre o Caboclo das Sete Cruzilhadas, Zélio de Moraes, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade e Umbanda em geral, chegando a totalizar 90 fitas de arquivos. Lília foi fundadora da Tenda Espírita Nossa Senhora do Rosário, que originou-se da Tenda São Jerônimo, uma das 7 fundadas por Zélio, exercendo seu trabalho mediúnico como caboclo mata virgem. Posteriormente, sua casa alterou seu nome, passando a denominar-se Tenda Umbanda Luz Esperança Fraternidade, a conhecida TULEF. Então, Tenda Espírita Nossa Senhora do Rosário, TULEF. A gente já trabalhou esse conceito aqui e viu que, num primeiro momento, tentou-se registrar a tenda com o nome de Umbanda de fato, porém o cartório recusou-se a registrar com esse nome, sendo obrigado o centro a se registrar como tenda espírita, e após com a mudança de legislação e melhor aceitação, aí sim, né, ocorreu essa mudança de nome. Essa daí que é a nossa Lília Ribeiro. Deixa eu voltar, tá, para não escapar. Então, aqui nesse livro Origens da Umbanda, a gente tem o seguinte texto, tá? Ao iniciarmos a série de documentos históricos sobre a Umbanda, não poderíamos deixar de homenagear a desbravadora, Senhora Lília Ribeiro, contemporânea de Zélio de Moraes, que colecionou vasto material histórico comprovando a veracidade e existência do primeiro umbandista e da primeira tenda de Umbanda do Brasil. Todas as informações documentadas, com detalhes de trajetória do Caboclo das Sete Cruzilhadas e de Zélio de Moraes da Umbanda, foram possíveis pelos relatos colhidos e coordenados pela senhora Lília Ribeiro. Os primeiros relatos sobre a existência de Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, deram-se com Léo de Souza, em 1924, através de 2 reportagens no jornal A Noite. Uma relatando o impressionante caso de cura e outra uma sessão de desobsessão. Posteriormente, em 1932, através do livro Espiritismo, a Magia, as 7 Linhas de Umbanda, o primeiro livro escrito sobre a Umbanda, né, também foi retratado. Além disso, Lília debateu tenazmente, né, em debates e reportagens, as normatizações da Umbanda efetuadas pelo senhor Caboclo das Sete Cruzilhadas, defendendo de unhas e dentes o preconizado pelo venerável Caboclo. Lília escreveu e gravou depoimentos importantes, mostrando claramente que a Umbanda instituída pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas é simples, harmoniosa, sem roupagens coloridas e cheias de rendas, sem
opa, cheias de rendas, sem adereços, sem sacrifício de animais, sem atabaques, sem cobranças, sem beberagens, sem dançarias, sem vaidades, sem festas regadas a comes e bebes, sem rituais e magias disparatados e complicados, sem profusão de oferendas e despachos. Após uma série de reportagens, Lília calou-se por muitos anos, guardando precioso material histórico, que por um pedido da mesma só poderia vir à tona após o seu desencarne. Por que a senhora Lília assim pediu? Por que guardou veladamente todo esse material por tantos anos sem disponibilizá-lo? A vivência nos diz o óbvio. As perseguições, os ataques, as decepções, as demandas efetuadas pelos que se diziam bandistas, mas de fato eram desarticuladores e principalmente os que deturparam tudo que o instituto da Umbanda, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, normatizou. Pelo acossamento sofrido, possivelmente pelos que estavam ao seu lado, Lília recolheu-se e esperou o momento certo para tudo isso vir à baila, o que somente aconteceu, infelizmente, após o seu desencarne. Lília Ribeiro foi fundadora e mãe espiritual da Tenda Espírita Nossa Senhora do Rosário em 1955. Essa casa foi originária da Tenda de São Jerônimo, uma das 7 criadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, na primeira fase de expansão de nossa religião. Posteriormente, em 23 de 4 de 1965, mudou a razão social para a Tenda de Umbanda, Luz, Esperança e Fraternidade. Ela era médium do Caboclo Mata Virgem. Lília Ribeiro era repórter e jornalista, editando o boletim Macaia, e foi quem deu entrada à história da Umbanda longe dos mitos, a história real com fatos. Durante todo o período que pôde conviver com Zélia de Moraes e com suas filhas Zélia de Moraes Lacerda e Zilmé de Moraes Cunha, Lília constituiu um grande acervo de gravações, perto de 90 fitas históricas, dentre as quais uma grande quantidade de fitas com gravações de Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Cruzilhadas e pontos cantados na Tenda Nossa Senhora da Piedade, verdadeiros pontos de raiz. Também constituiu vários textos sobre ensinamentos, rituais, pontos e trabalhos executados naquela tenda e na cabana de Pai Antônio, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Aqui neste despretensioso livro, disponibilizaremos somente as reproduções. Aí ele fala aqui, portanto, nesse momento, queremos expressar nossa profunda gratidão à senhora Lília Ribeiro, rogando a Deus, Jesus e Maria, Mãe Santíssima, aos sagrados orixás, ao senhor Caboclo Mata Virgem, que a cubram de bênçãos, que seu espírito imortal sinta a paz nesse momento precioso, pois, como foi pedido, tudo está sendo disponibilizado. A Lília dizemos, minha irmã querida, já está sendo feito. Tenha paz em seu coração. Seu trabalho não foi em vão. Tudo está saindo na hora certa e frutificará, pois essa foi a vontade do Pai. Desejamos, neste momento, que receba o nosso preito e o nosso amor com eterna gratidão. Um beijo no seu coração, nossa pequenina desbravadora. Então já dá para ter uma noção da magnitude e importância da Lília Ribeiro para o movimento umbandista. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Vou demorar não. Eu sou todo enrolado mesmo, tá? Ai, voltei. Que eu ia pegar antes, mas eu sempre esqueço. Opa! Agora! Aqui comigo eu só tenho 2. Eu sou suspeitíssimo para falar, tá? Deixa eu ver se na capa tem um aqui. Não, não tem. Então aqui comigo eu tenho 2. Esse aqui foi o mais caro que eu paguei dele. R$400, em torno de R$400. Cabalo umbandista, Tancredo da Silva Pinto, tá? E o herói da Umbanda, do Tancredo também. Eu tenho lá no Rio também esse que ele tem com o Byron Torres de Freitas, que é o
Guia Ritual para Organização de Terreiros. Esse aqui é uma capa vermelha também. Eu tenho mais um lá agora que eu não lembro o nome. São 4 livros que eu tenho dele. O cara tem 30, não tenho nem metade ainda. Publicou 30, né? Ok, tenho muito apreço por esses livros, mesmo sabendo que eu não tenho que ficar prestando culto aos bens materiais. Deixa eu ver aqui, ó. Para vocês terem uma noção do que é literatura de Tancredo, tá? Deixa eu pegar o índice aqui. Ele é o que a gente falou que o representante, maior representante da Umbanda africanista, né? Então vamos lá. Número 54 do livro O Herói de Umbanda. Progresso do Espiritismo. Progresso do Espiritismo em geral, quer queiram ou não, deve-se, como sempre ocorre, a extraordinários fenômenos sobrenaturais apresentados na criatura humana, fenômeno nunca bem interpretado por investigadores da ciência positiva materialista. Parece-nos, se não nos foge a memória, transitou na Câmara dos Deputados um projeto criando, nas faculdades de filosofia, uma cadeira espiritualista. Aqui reputamos de grande necessidade, mas cuja solução desconhecemos. Se obedecêssemos às boas instituições e avisos do além, bem como que este nos revela em sonhos, evitaríamos muitos males, fenômenos que, para materialista, não passam de naturais fatalidades por engano de muitos. Não resta dúvida de que muitas vezes somos atacados por súbitos males devido à posição e disposição da matéria, mas se procurarmos exemplos que venham em abono dos nossos princípios, iremos encontrar grande número de fatos que deixarão os nossos leitores em suspenso. Então, maior representante de uma Umbanda africanista, Espiritismo, ok? Espiritismo. Eu tinha que achar o... Tinha que achar o índice, eu sou bem burro para pesquisar nesses livros antigos. Eles botam o índice atrás, me deixa no sanhaço aqui. Ah, achei. Ó. Então a gente viu ali o quê? Espiritismo, né? Ok. 23. Catimbó. Querem saber por que há vários Zé Pilintras manifestados na mesma hora em casas espiritualistas? Respondendo, Zé Pilintra faz parte de uma religião de espíritos travessos que penetram em recintos espiritualistas em ocasiões de festas para levar desarmonia, usando sempre vocabulário de baixo calão que faz enrubescer qualquer um. Aí eu já discordo completamente, mas, como eu sempre falo, a literatura que a gente faz tem que ser em forma de filtro e não de esponja, ok? As legiões espirituais são muitas e pertencem a camadas que se dividem, razão porque existem nessas camadas muitas entidades distintas, como Exus, Orixás, Bacuros, etc., que são espíritos da natureza. Como temos os guias de luz, que são espíritos de grau elevado, os protetores, que são espíritos que se encontram no estado de purificação. Como não temos na Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, mesa de catimbó, os catimbozeiros infiltraram-se na Umbanda, o que muitos nos prejudica, pelas razões expostas e por existirem muitos médios sem o devido preparo para a prática do referido culto, completamente alheios aos umbandistas, embora haja grande aproximação entre os dois rituais pela afinidade espiritual, né? Então ele fala um pouquinho aqui também do catimbó. Claro que numa visão um pouco com falta de conhecimento do culto, né? Acaba soando aqui em algumas passagens do texto é cumprido, não vou ler todo, mas algumas passagens acaba soando de uma maneira preconceituosa, mas pela falta de informação, acredito eu. Vamos ver outra aqui. É... 108.
108? Não, 105. Pai, Filho e Espírito Santo. Há muitas pessoas que não creem no Espiritismo. Há muitas pessoas que não creem no Espiritismo, mas fazem suas orações e preces invocando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, está visto que quem assim procede está chamando seu Pai e Filho de Maria Santíssima, Jesus Cristo, Espíritos que nas suas reencarnações passaram pela terra, onde deixaram a pureza da Santíssima Família para a purificação dos homens. Pela assimilação a que chegamos sobre a vida terrena de São José e Jesus, seu filho, temos que estes é que são os verdadeiros Espíritos Santos, pela missão que desenvolveram na vida terrena. Como vamos conceber a existência de um terceiro Espírito Santo? Pomba não se materializa com espíritos de determinadas camadas espirituais, pelo princípio do racional e do irracional. José e Jesus, pai e filho, é que na interpretação espiritualista são os puros Espíritos Santos, olhando-se o que nos diz a Bíblia, já que a Virgem Maria não procriou seu filho, o terceiro homem da terra. Certo de que receberemos muitas cartas sobre esse assunto, vamos posteriormente entrar na seara do reencarnacionalismo, a fim de podermos defender tão palpitante tese espiritual. Então aqui ele fala na crença, né, de Jesus, José, de uma ótica completamente diferente da ótica católica, mas crê. Ele é o cara, um dos maiores símbolos que brigou pela Umbanda mais africanizado, tá? Então, o pessoal entender um pouco do que anda acontecendo aí, né? Enfim, ele fala sobre diversos assuntos, diversas religiões, formas de culto, emprego de ponto riscado. Ali ele fala um monte de coisa, fala de assentamento, deixa eu ver o índice aqui. Fala de preceito, fala de quiumba, fala de preto velho, fala de divindades, fala de macaia, fala de mão de vumbi, fala de ebó, fala de nanã, fala de quizila, fala de um monte de coisa. O livro tem uma série de assuntos, tá? São 187 assuntos. Ok? E nesse cabala umbandista, cabala, né, nome autoexplicativo, não precisa nem, tá? Ele vem falando sobre a cabala, mas ele traz diversos conceitos, ó, mistérios do alfabeto hebraico. Deixa eu ver aqui. Semântica das letras. Fala aqui de mensagem de Jesus a Herodes. Tá? Então, algumas cruzadas que alguns determinados umbandistas estão fazendo aí não faz muito sentido para este que vos fala, ok? Mas cada um com suas convicções. Então, Tancredo da Silva Pinto foi pai de santo umbandista brasileiro, defensor de uma raiz africana da Umbanda, né, também conhecido como pai do Omolocô, que seria uma vertente da religião. Quando adolescente, fixou residência no Rio de Janeiro, na época no então Distrito Federal. Em 1950 fundou, como já explorado, a Federação Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros. Acredito que deveria ter um outro nome, eu não sei porque eu posso ter interpretado errado também o livro ali. Ó. Eu vi algumas fotos aqui, desculpa, eu vi algumas fotos aqui, cadê as fotos? Ó, é isso que eu tô falando, ele, não sei se mudou de nome, né, ou se essa foi, ele fundou posteriormente, mas aqui nesse livro ele fazia parte do Conselho Deliberativo da Congregação Espírita Umbandista do Brasil, né? Tancredo da Silva Pinto, Byron de Torres Freitas, Mamed José Dávila, Tancredo Braz da Silva, José Alcides. Diretoria Executiva: Martinho Mendes Ferreira, Paulo Vieira, Eusita Gomes Salles, Paulo Jorge do Espírito Santo, Arthur da Silva Sá,
Arnaldo dos Anjos Martins. Sócios fundadores, Tancredo da Silva Pinto, Byron de Torres de Freitas, Tancredo Duarte da Silva, José Catarino da Costa, Paulo Vieira, Eusita Gomes Salles, diversos nomes aqui, né? Arnaldo dos Anjos, não, tem milhões de nomes aqui. Deixa eu ver se eu vai que eu acho um conhecido aqui. Bernadette. Vai que eu acho um conhecido. Não achei nenhum conhecido não. Então tá aqui a foto aqui, ó, em preto e branco. Tá? Ó. Congregação. Tem outra foto aqui com o vice-presidente, presidente, vice-presidente, primeiro secretário. Tenho até medo de pegar esse livro tão velho para ele não rasgar na minha mão. E tem uma foto do Tancredo aqui, não tem? Tem uma foto do Tancredão aqui. Tancredão da massa. Ok? Objetivando criar resistência às perseguições sofridas pelo movimento umbandista e também criar uma unidade doutrinária voltada para esse culto mais africanista, ok? Auxiliou e foi responsável pela fundação de federações nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, entre outras, sendo seu prestígio como colunista no jornal O Dia um facilitador para a concretização dos seus objetivos. Objetivando atribuir à Umbanda, em particular, e aos cultos afro-brasileiros em geral, a respeitabilidade que lhes é devida, Tancredo fundou as festas religiosas de Iemanjá, no Rio de Janeiro, Festa Ialoxá, em Pampulha, a Cruzandê, em Minas Gerais, Festa do Preto Velho, em Uaíba, homenageando a grande Alorixá Mãe Senhora, na cidade do Rio de Janeiro, a Festa de Xangô, em Pernambuco, além do evento Você Sabe que é Umbanda, realizado no estádio do Maracanã, que é um feito, né, que é contado pela quantidade de umbandistas que conseguiram reunir naquele espaço. Escreveu ao longo de sua vida em torno de 30 obras voltadas para a Umbanda, dentre elas destacam-se Cabala Umbandista, o Herói da Umbanda, Doutrina e Ritual de Umbanda no Brasil, Mirongas de Umbanda, Camba de Umbanda e Catecismo de Umbanda. Eu tenho a Cabala Umbandista, eu tenho o Herói de Umbanda, eu tenho a Doutrina e Ritual de Umbanda, eu tenho Mironga de Umbanda PDF e eu tenho Camba de Umbanda. Isso daí é o Tancredão. Ok? Chegamos ao final? Chegamos. Senhoras e senhores, chegamos. Chegamos ao final aí de mais um conteúdo, mais um módulo, tá? Nesse conteúdo podemos identificar que com o surgimento e consolidação das federações, os umbandistas conseguiram alcançar alguma legitimidade que se refletiu inclusive no legislativo, com o que seria futuramente visto como o embrião da liberdade religiosa, né? Graças aí à insistência, à persistência, à abnegação do nosso querido Jorge Amado, apesar dos seus correligionários. E alfineta. Identificamos como a igreja se posicionava e influenciava negativamente seus fiéis, né? Com todo aquele padrão de conduta a ser adotado pelo católico diante do umbandista e sua doutrina. E apresentamos duas figuras importantes para o movimento religioso umbandista, que é a Lília Ribeiro, né? É indiscutível a contribuição dela para a Umbanda, e o Tata Tancredo também, que eu sou suspeitíssimo para falar sobre a história desse camarada aí. Ok? Vamos que está acabando. Vamos que vamos.